Olá, pessoal. Eu sou a Cássia, fisioterapeuta. Vim aqui passar para a gente relembrar sobre eletro e fototermoterapia. É uma aulinha básica, mas só para a gente estar fazendo um apanhado nessas questões que a gente usa muito no ambulatório, né? O que é a eletrofototerapia? A eletrotermofototerapia. A termoterapia é composta por procedimentos que usam a mudança da temperatura, então, dos tecidos do corpo para realizar um tratamento, que pode ser estético ou terapêutico. Na área terapêutica, podem ser usados aparelhos de infravermelho, por exemplo. Na área de estética, pode ser feito por mantas térmicas e crioterapia. Então, vou dar uma resumidinha aqui. A gente pode estar usando o quente, que seria o infravermelho, e na estética, que pode ser usar as mantas térmicas, que também são quentes, e a crioterapia, que é o uso do gelo. Na área terapêutica, a gente também usa a crioterapia. Fototerapia, foto significa luz, que refere-se ao uso da luz, geralmente laser ou LED, como parte do tratamento. O laser e o ultrassom também é uma forma de calor, só que são calores profundos. Quanto ao infravermelho, é um calor superficial. Os efeitos fisiológicos do gelo, que é a crioterapia, e do quente, que é a termoterapia. Fisiologicamente falando, nós vamos ter uma analgesia, né, que é uma melhora da dor na fase crônica, no caso do quente. Uma vasodilatação, uma viscosidade sanguínea, então vai provocar mais uma vermelhidão local, aumento do fluxo sanguíneo, metabolismo celular, tensão muscular reduzida, a gente vai reduzir a tensão, né? Permeabilidade capilar aumentada, o espasmo muscular diminuído, porque vai provocar um relaxamento aqui na pele, a velocidade de contração muscular vai aumentar, vamos falar assim, vamos aumentar a inflamação para ele poder desinflamar e vai diminuir a contratura muscular. São indicados para inflamação subaguda e crônica, redução da dor crônica e subaguda, aumento da ADM, são as articulações, né? E redução de contraturas articulares. Contraindicações, que isso daqui é que a gente tem que prestar maior atenção. Em traumas agudos. O que seria agudos, né? Na hora que acontece um acidente, vamos falar que você caiu e bateu o joelho no chão. Então, a gente não usa a termoterapia. Circulação insuficiente. Regulação térmica insuficiente. Neoplasias. Feridas cirúrgicas, feridas abertas, hemorragias, presença de processos trombólicos, né? A trombose, hemofílicos, fragilidade capilar, pele, né? Tem que prestar bastante atenção na pele para não estar provocando uma piora do quadro. A crioterapia. O que é a crioterapia? O gelo, né? Os efeitos fisiológicos, que são também a analgesia na fase aguda, vasoconstrição. Enquanto o quente faz uma vasodilatação, né, aumenta os vasos, o gelo, ele faz uma vasoconstrição e diminui ali, como que eu vou falar? Ele desincha. Viscosidade sanguínea aumentada, metabolismo reduzido, tensão muscular reduzida, permeabilidade capilar diminuída, espasmo muscular diminuído, velocidade de contração diminuída. Então, o que o gelo ele faz contra
ou quente, né? As indicações são para traumatismos ou inflamações agudas, então é onde eu expliquei, que aconteceu na hora, a gente põe gelo. Dor aguda ou crônica, queimaduras de primeiro grau, pequenas superfícies, para diminuir edemas, hematomas e dor pós-cirúrgica, uso em conjunto com exercícios de reabilitação, espasticidade, que acompanha distúrbios do sistema nervoso central, lesões musculares e ligamentares, espasmos musculares agudos e crônicos. Contraindicação: envolvimento cardíaco-respiratório, ferimentos abertos, insuficiência circulatória, alergia ao frio, porque o organismo da gente não tem como a gente estar falando, você é quente, você é frio. Cada organismo, cada pele, cada pessoa tem uma sensibilidade. Então, às vezes, com o gelo não está dando certo, aquele tratamento, vamos com o tratamento para o quente. Diabetes avançada, síndrome de Raynaud. Então, a gente tem que prestar atenção em cada detalhe de cada paciente. É o que eu estava falando, uma avaliação prévia. A gente tem que fazer sempre uma avaliação prévia do nosso paciente para saber qual a técnica a ser utilizada. Antes de aplicar a crioterapia, é essencial avaliar o paciente para identificar possíveis contraindicações, como doenças circulatórias, alergias ou sensibilidades. Uma coisa muito importante é proteger a pele. Nunca aplicar o gelo diretamente, o gelo ou quente também, diretamente na pele, porque os dois a gente pode provocar uma queimadura local. O tempo controlado também, de 5 a 10 minutos, e depois a gente faz essa troca. Monitorar, toda hora você vai lá e olha, tá tudo bem, tá quente, tá frio, e acompanhar também após a aplicação. Cuidados básicos para aplicação. Assim como na crioterapia, importante realizar, então a gente está falando do quente e do frio. Então, os mesmos cuidados que eu vou ter quando eu usar o gelo, eu vou ter que ter aquele cuidado na aplicação do quente. Porque ele pode, igual eu estava explicando, ele pode provocar, os dois podem provocar queimaduras na pele. E lembrando que o quentinho, você pode estar usando de 15 a 20 minutos, que são recomendados. O gelo, eu já uso de 5 a 10 minutos. Então, é um protocolo que a gente tem também, onde a gente está explicando, quanto à avaliação do nosso paciente, certo? Sempre está acompanhando, monitorando e fazendo a evolução desse quadro. Agora a gente já vai passar para os principais aparelhos da eletroterapia e os parâmetros utilizados. O ultrassom. O ultrassom, ele é composto pelo motorzinho e pelo cabeçote. E precisa ser usado com um gel condutor, porque senão ele provoca uma queimadura na pele. O ultrassom é um calor profundo. O que é o ultrassom e para que serve? Frequentemente ele é usado no tratamento de lesões musculares, entorses, tendinites, bursites, dor nas articulações e outras condições relacionadas. O que é? O ultrassom é terapêutico, é a forma de terapia que utiliza ondas sonoras de alta frequência para tratar uma variedade de condições músculo-esqueléticas. Essas ondas sonoras são produzidas por um dispositivo chamado transdutor ou condutor do ultrassom e são aplicadas diretamente sobre a área afetada. Então, a gente vai pegar o cabeçote e tá passando o ultrassom, sempre lembrando o gel. O ultrassom, ele pode ser usado por diversos fins, como alívio da dor, redução da inflamação, melhora da circulação sanguínea, aceleração do processo de cicatrização dos tecidos. O ultrassom, ele emite ondas sonoras
que penetram nos tecidos mais profundos, produzindo um efeito térmico ou mecânico, dependendo do objetivo. Então, o nosso ultrassom, na fisioterapia, a gente usa o modo contínuo e o modo pulsado. Então, no contínuo, é uma aplicação de forma térmica, e a gente vai sentir que ele vai dar uma esquentadinha. No pulsado, é uma mais atérmica, você não vai sentir aquele calorzinho, e ele vai penetrar mais superficial, o pulsado. Como funciona a sessão do ultrassom? Durante a sessão do ultrassom, a gente usa um gel condutor à base de água, que é aplicado na pele, ajuda na transmissão das ondas sonoras. O terapeuta profissional de saúde movimenta o transdutor de ultrassom sobre a área afetada em movimentos circulares, lineares ou em 8. Atenção! O cabeçote nunca deve ficar parado em contato com a pele, pois ocorre o risco de lesionar a pele. Aquele negocinho que eu estava falando antes, pode queimar a pele onde a gente está passando. Efeito térmico. O que é o efeito térmico? Ocorre quando o ultrassom gera o calor nos tecidos, promovendo relaxamento muscular, aumento do fluxo sanguíneo, redução da dor. Mecânico. O que é o efeito mecânico? Conhecido como atérmico. Esse termo é equivocado, pois leva a entender que não há transmissão de calor. O que é equivocado. Mas o modo pulsado, parte da transmissão das ondas é atérmica, mas a outra parte é térmica. Ou seja, ele transmite, mas ele transmite menos. Lembra quando eu falei que o contínuo, ele pega as áreas mais profundas e o pulsado, as áreas mais superficiais. Os parâmetros do ultrassom. Então, a gente vai olhar aqui, modo pulsado, usado na fase aguda da lesão, menos de 30 dias, que tem um efeito mecânico. A frequência mais profunda, 1 MHz, atinge cerca de 3 a 4 centímetros de profundidade da onda. Intensidade, agudo, 0,5 watts por centímetro quadrado. E o tempo, gente, dependendo da altura que a gente tem dependendo do tamanho da lesão, a gente vai ver o tempo que vai ser utilizado. Contínuo, usa-se na fase crônica da lesão. Ele tem um efeito térmico durante toda a condução das ondas. Ele é mais superficial, você pode estar usando o 3 MHz. Cerca de 1 a 2 centímetros de profundidade de ondas. E é onde eu te falei que esse aqui ele queima, o contínuo. E ele é no crônico, 1,5 watts por centímetro quadrado. Para melhor precisão, quanto ao tempo de aplicação, realiza-se a fórmula. Então, essa aqui é a formulazinha do tempo. O TNS, estimulação elétrica nervosa transcutânea. A gente tem os eletrodos, o gel condutor e terapêutico. O TNS ele é um recurso terapêutico, que utiliza correntes elétricas de baixa intensidade para aliviar dores e conseguir efeitos específicos, como analgesia, diminuição de edemas e o relaxamento e fortalecimento muscular. Os eletrodos são colocados na pele próximo da área dolorida ou ao longo do trajeto dos nervos envolvidos. E a gente vai estar usando o TNS, por quê? Para promover um relaxamento muscular. Os eletrodos eles devem ser posicionados sempre de forma paralela ao outro, por exemplo, na imagem ao lado, onde estão um ao lado do outro. Os eletrodos do TNS geralmente são autoadesíveis e flexíveis, permitindo que sejam facilmente aplicados na pele, sempre com a ajuda de um gel condutor e fitas adesivas.
Então, por que que a gente, em qual indicação que a gente vai usar o TNS? Dores musculares, articulares, dor lombar, dores neuropáticas, fibromialgia, dor associadas a lesões traumáticas, pós-cirúrgica, dor associada à artrite, dor causada por lesões esportivas, dores a condições inflamatórias como tendinite, bursite, dor crônica, dor causada por hérnia de disco, dor associada à coluna cervical, artrose, espondiloartrose, dor no pescoço, neuralgia do trigêmeo, dor miofacial, dor associada à síndrome do túnel do carpo, dor associada a lesões nervosas periféricas, dor associada à osteoartrose, dor associada à endometriose e no pós-cirúrgico. E as contraindicações são praticamente as mesmas que a gente estava falando do calor ou do gelo. Feridas abertas, pele irritada, marca-passo. E o marca-passo também, nenhum aparelho de eletroterapia, a gente não pode estar usando no nosso paciente. Então, o mais importante seria a gente ter consciência e usar só o gelo ou o calor superficial, né? Então, nenhum aparelho de eletroterapia deve ser usado em pacientes com marca-passo. Gravidez também. O TNS a gente pode usar em coluna, joelho, mas na barriga, não. E sob a orientação médica também. Epilepsia, sensibilidade, a corrente, tem gente que chega lá, a gente vai pôr, não aguenta, não tem, né? Sensibilidade da pele, infecções na área, doenças cardíacas graves, igual eu tô falando, tem gente que na hora que você coloca dá pânico ou dá aceleramento do coração, então a gente deve evitar. Trombose, distúrbios de coagulações, lesões na pele, uso de analgésicos, opioides, tudo tem que ser por indicação do médico, assim, quando tem essas contraindicações, então a gente tem que seguir um pouquinho a orientação que o médico pediu. Os parâmetros do TNS, na fase aguda, a frequência é de 50 a 100 Hz, a largura do pulso de 40 a 80, frequência otimizada 80 Hz, tempo de 20 minutos a 2 horas. E o TNS na acupuntura, que a gente não usa tanto, né? Mas a frequência é menor que 10, ele tem que ser mais baixo. Largura de pulso de 150 a 250, a frequência otimizada de 1 a 4 e o tempo analgésico de 30 minutos a 1 hora. O FES também é um aparelho da fisioterapia, né, de eletroterapia. Ele necessita também do gel condutor, né? Ele é uma estimulação elétrica funcional, tá? O que é, né? É uma técnica que utiliza pulsos elétricos para estimular os músculos paralisados ou enfraquecidos, ou seja, produzem contração muscular por intermédio do estímulo do nervo periférico. Então, o que é? Uma parte que está imobilizada, a gente coloca sobre o nervo, né, sobre a musculatura, e ele vai promover uma contração e um fortalecimento muscular. E ele não é, ele não é contínuo. Então, ele faz aquele movimento muscular, aquele movimento dos nervos, e ele tem a fase de atividade e a fase de relaxamento. O FES pode ajudar a melhorar a função muscular, a mobilidade e a qualidade de vida em pessoas com certas condições incapacitantes. Referencial. Vou falar, algumas literaturas se diferenciam-se umas das outras. Reveja sua base referencial e anote o seu uso preferencial. Mas sempre lembrando todas aquelas técnicas que eu estava falando. Tá sempre avaliando o paciente, a pele do paciente, o que ele está precisando no momento, certo? Curiosidade também, que tem uma curiosidade aqui.
FES tem sido explorada como uma técnica de reabilitação para ajudar os astronautas a manter a força e a função muscular durante missões espaciais prolongadas. O uso do FES pode compensar a perda da massa muscular e a fraqueza causadas pela exposição prolongada à microgravidade. Então, o que vai ser? Vai aumentar a musculatura corporal do astronauta, né, para ele conseguir se manter lá em cima. Existem alguns parâmetros importantes que são ajustados para controlar a estimulação elétrica. O FES utiliza eletrodos que são como adesivos, colocados na pele sobre os músculos que serão estimulados. Esses eletrodos são conectados a um aparelho que gera corrente elétrica necessária para estimular os músculos. A frequência. A frequência se refere à quantidade de pulsos elétricos que são enviados aos músculos por segundo. Isso é medido em Hertz. A escolha da frequência depende do que queremos alcançar com a estimulação. Frequências mais baixas são utilizadas para aumentar a força muscular, enquanto as frequências mais altas, acima de 30, podem ser usadas para aumentar a resistência muscular. Sobre a intensidade da corrente, é a quantidade de eletricidade que é enviada para os músculos. Isso é medida em miliamperes. A intensidade deve ser ajustada de acordo com a tolerância do paciente e o objetivo do tratamento. Exemplo, uma frequência menor que 50, uma largura de pulso de 250, um tempo de subida em milissegundos, o tempo de descida em milissegundos e o tempo off, que ele fica parado. Durante uma sessão de FES, é importante definir quanto tempo o músculo ficará contraído e quanto tempo ele ficará relaxado. O tempo de contração é quando a corrente elétrica é aplicada para o músculo contrair, e o tempo de relaxamento é quando a corrente é desligada para que o músculo possa descansar. A indicação do FES: lesões medulares, paralisia cerebral, lesões nervosas periféricas, atrofia muscular, distrofia muscular, AVCs, reabilitação pós-cirúrgica e ortopédica, fraqueza muscular relacionada ao envelhecimento, melhora da função respiratória em certas condições, incontinência urinária e fecal. Contraindicações também são as mesmas: feridas abertas, de sensibilidades, tumores, implantes, problemas circulatórios graves, epilepsia, gravidez, trombose. Então, aquilo que a gente já havia falado. E, por agora, só isso mesmo. Voltando ao quadro do ultrassom, eu estava falando no contínuo, eu estava falando do 1 MHz e o de 1 MHz no pulsado e no contínuo. Então, sempre que a gente for lembrar de usar o contínuo, ele pega mais na pele, e o pulsado, ele vai restringir mais o contínuo. Ele é superficial e o pulsado, ele pega mais a pele, lá embaixo, tá? Tchau, tchau, até mais. No vermelho?